mantesse a sua Bíblia aberta no texto que nós lemos em classe, que é o texto de Atos, capítulo 2. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 13. E antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, os irmãos sabem que eu gosto sempre de fazer uma contextualização antes de nós entrarmos nos comentários que são feitos pelo comentarista da lição. Primeiro, porque eu acho que é didático. Segundo, porque eu acho que tem muito a nos acrescentar na compreensão daquilo que nós estamos estudando. Certo? E conforme nós vimos no texto bíblico que acabamos de ler, a gente está vendo ali o momento da festa de Pentecostes acontecendo. Então nós temos a inauguração da igreja, se é que podemos dizer assim, no sentido da descida do Espírito Santo. Mas antes de falar sobre essa festa de Pentecostes que estamos acompanhando aqui no livro de Atos, no capítulo 2, eu queria falar um pouco sobre outras festas que aconteciam no calendário judaico e que é pertinente para a gente entender algumas coisas aqui, certo? O povo judaico, o povo judeu, na verdade, eles comemoravam 7 festas ao longo do ano. Eles tinham a festa do Ano Novo Judaico, eles tinham o Dia do Perdão, que no calendário, para eles, era um dos dias mais importantes. O calendário judaico era o Dia do Perdão. Eles tinham a festa das tendas ou a festa dos tabernáculos. Tinha também a festa das luzes. A gente tinha o Purim, que era como se fosse um carnaval, assim, porque eles se mascaravam, se fantasiavam para comemorar essa festa. Aí em seguida nós tínhamos a festa da Páscoa, e que durante 7 dias eles comemoravam essa passagem, né? Esse momento da saída, da libertação do povo. E 50 dias depois da Páscoa, comemorava-se a festa de Pentecostes. A palavra Pentecostes significa justamente isso, é 50º, é o 50. E aí, quando eu estava lendo a lição, até achei uma coisa interessante, né? Que Jesus ele diz aos discípulos assim, olha, lá no livro de Lucas, né? Quando ele fala assim, Lucas 24, ficar em Jerusalém até que o alto sejais revestido. E durante esse período que Jesus, depois da ressurreição, que Jesus andou entre os seus discípulos, Jesus passou 40 dias andando com eles. Mandou que eles fossem para Jerusalém, que ficassem lá até que fossem revestidos. E aí foi assunto ao céu. 10 dias depois, era a festa de Pentecostes. Então, para se cumprir aquilo que Jesus já tinha dito, Jesus disse, olha, ficai em Jerusalém, tem que do alto sejais revestidos. Existia uma promessa que estava sendo aguardada, que era a promessa do revestimento. Então a gente chega aqui agora, 10 dias depois da subida de Jesus, assunto aos céus, festa do Pentecostes, recebemos, ou aquela igreja recebeu, a promessa que Jesus os tinha feito. Eles foram cheios, foram revestidos do alto com poder e glória. Então, eu queria perguntar para você nessa manhã, diante dessa breve explanação que eu fiz aqui, como é que a gente pode interpretar, por exemplo, o que é o batismo no Espírito Santo? O que seria então o batismo com o Espírito Santo? E por que isso é importante para o tema da lição que nós estamos estudando nessa manhã? Porque o tema da lição é o avivamento na vida da igreja. O avivamento na vida da igreja. Então, a gente já inicia a lição falando de um primeiro momento, já na inauguração da igreja, a gente já começa acompanhando esse avivamento, ou essa descida do Espírito Santo. Aqui na lição, irmãos, para questão pedagógica, o comentarista ele deixa bem claro, ele trata o avivamento aqui como a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, ou o falar em línguas. E ao longo da lição aqui eu vou comentar algumas coisas com os irmãos, que tão embora a língua seja uma demonstração física, ou pelo menos assim nós acreditamos, que é o sinal do batismo com o Espírito Santo, e o tema da lição fala sobre avivamento, eu vou falar de outros períodos na história, sobretudo na história da igreja, que nós tivemos avivamento, mas não com a evidência do dom de línguas. O que é que eu quero dizer aqui? É que o falar em línguas
é um sinal, nós acreditamos dessa forma, é um sinal visual do batismo com o Espírito Santo, mas o avivamento não é só o batismo com o Espírito Santo. Por que é importante diferenciar isso? Porque, irmãos, o avivamento, como a proposta da lição traz aqui para a gente, e o sentido da palavra, o avivamento é justamente essa volta da igreja para Cristo. Avivamento é a necessidade, a consciência de pecado e a necessidade de buscar perdão desse pecado. Avivamento é a constrição que nós ficamos diante dos nossos erros, das nossas falhas, e a busca da igreja pelo dono da igreja, que é Cristo. Volto à pergunta para o irmão: o que é o batismo com o Espírito Santo? Nós estamos em classe, irmãos. Eu quero que vocês se expressem, que vocês falem aí. Não me deixem falando aqui sozinho, não. Como é que a gente poderia dizer, como é que a gente poderia resumir o que é o batismo no Espírito Santo? Ninguém? O irmão disse ali que é um selo. Temos outras definições. Como é que pode... Revestimento de poder, outra excelente definição. Mais alguém? A irmã está dizendo que é uma demonstração pública da aliança, que eu acho que está mais relacionado ao batismo nas águas do que necessariamente o batismo com o Espírito Santo. E a irmã está dizendo também que é um cumprimento da palavra. E de uma determinada forma, todo mundo aqui tem razão no que está falando. E outra pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos é: quem aqui é batizado no Espírito Santo? Mais alguém, irmão, que é batizado no Espírito Santo aqui? Levanta a mão, só para eu te ver aí. Amém, amém. Então, irmãos, o batismo no Espírito Santo, a definição para batismo no Espírito Santo é justamente um revestimento. No próprio texto que eu citei agora há pouco, de Lucas 24, 49, abra sua Bíblia aí. Vamos ver aqui. Lucas 24, 49. Passei. Vou ler aqui, irmãos. Todos acharam? Amém ou não amém? Eu vou ler aqui para a gente dar celeridade. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Revestidos de quê? De poder, diz a minha versão. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Mais para frente na lição a gente vai ver aqui que tem algumas frentes teológicas, algumas linhas teológicas, que eles dizem que você recebe o batismo com o Espírito Santo no ato de aceitar a Jesus. Eu não penso assim, eu não entendo dessa forma, porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento, é para quem já está vestido. Isso para mim fica muito claro no meu trabalho, irmãos. No meu dia a dia de trabalho, eu uso o meu uniforme, que para as demandas do meu dia a dia, eu trabalho num setor de atividade técnica, então para as necessidades diárias da minha atividade, aquele uniforme, ele atende, eu estou vestido, pronto para o serviço. Mas quando nós temos ocorrência de incêndio, ou ocorrência de resgate veicular, que nós precisamos nos colocar, que é um pouco mais perigosa, a gente usa uma outra roupa que a gente chama de roupa de aproximação, que é uma roupa imensa, digamos assim, uma roupa grande, que a ideia dessa roupa é criar uma barreira de ar entre a minha pele e o tecido, porque o tecido esquenta muito nos incêndios, então para evitar que nós sejamos queimados, enfim, de alguma forma, criar essa barreira de ar para que a gente esteja preservado. Eu estou revestido, eu visto aquela roupa por cima da roupa que eu já tenho. O batismo com o Espírito Santo é mais ou menos isso aqui: você já é salvo, você creu no sacrifício de Jesus, você aceitou esse sacrifício de Jesus por você, você já tem o seu nome escrito no livro da vida, e agora você entende que você precisa servir ao Senhor que te chamou, você entende que tem uma missão que você foi chamado e que você quer desempenhar, e para o desenvolvimento dessa missão você procura uma capacitação específica, então você se reveste. Tá claro que eu estou falando amém ou não amém? Amém.
Se eu for rápido, irmão, levanta a mão aí que a gente puxa o freio de mão. Então, o batismo com o Espírito Santo é esse revestimento. Para quê? Vamos chegar lá. Amém, irmãos? Então, é também, como o irmão disse assim, é um enchimento. Mas não é um enchimento apenas, é um transbordar. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, deixa eu contar isso aqui rapidinho, eu tinha 9 anos, irmãos. Eu acho que eu já contei isso aqui na escola bíblica, não sei se todos os irmãos estavam, enfim, eu vou contar de novo, não importa. Mas eu tinha 9 anos quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Uma sexta-feira de manhã, na casa da minha vizinha, era uma costureira, irmã Lili, uma mulher de oração muito amiga da minha avó, 2 mulheres de oração, inclusive. Irmã Lili, irmãos, ela morreu orando, o marido dela encontrou ela ajoelhada, já fria, no chão da sala orando, ela não estava de madrugada para orar, ia orar na sala, dobrou os joelhos na sala para orar, e o Senhor tomou para si. Então, na casa da irmã Lili, toda sexta-feira tinha uma reunião de oração. As irmãs iam lá, orar, buscar o Senhor, e esse, irmãos, era um período que a igreja era de fato avivada, porque tinha essa busca, esse desejo, porque isso é avivamento, esse desejo de ser cheio, desse enchimento, é também avivamento. Então um dia minha mãe falou bem isso para mim, olha, quando você chegar da escola, você vai botar a sua mochila aqui, você vai para a casa da irmã Lili para você orar. Então eu já sabia que era minha atividade, eu chegava da escola, nem a farda eu não tirei. Cheguei da escola, tirei a mochila, eu confesso para os irmãos que eu não gostava muito, porque era um horário que eu tinha para brincar, e minha mãe estava me mandando ir orar. Mas eu ia porque eu era obediente, né? Cheguei na casa da irmã Lili, e toda sexta-feira o irmão batia nessa tecla. Buscar a batismo com o Espírito Santo, buscar o poder de Deus, olhar para Deus, olhar para Cristo, buscar Cristo. Então, todo dia estava sendo martelado lá na casa da irmã Lili. E assim como eu, tinha algumas outras crianças que eram obrigadas a ir para aquele lugar. Mas como a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, esse processo, irmãos, esse ensinamento constante da palavra de Deus estava gerando em mim um desejo, falar, rapaz, eu acho que eu quero isso para a minha vida. Eu sou pequeno e eu quero ser poderoso. Eu quero poder do alto. Irmãos, e aquilo começou a surgir um desejo dentro de mim, que eu comecei a orar e falar assim, eu também quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí é um dia, é 2, é um mês, é 6 meses. E aí quando foi um dia, nessa sexta-feira específica, cheguei da escola, arranquei minha mochila e fui de fada. Aí eu cheguei, irmãos, quando eu fui entrando na casa da irmã Lili, eu entrei pelo fundo, né? Que a casa dela tomava os 2 lados da rua. Aí eu já fui chegando, entrando. Aí na hora que eu entrei, já falaram bem assim, tinha uma irmã lá, irmã Estelita, o Senhor também já tomou para si, irmã Estelita. Falou assim, meu filho, a gente vai orar pelo batismo com o Espírito Santo agora, chega aqui e ajoelha. Eu já cheguei na hora. Aí, irmãos, eu ajoelhei e junto comigo tinha mais, acho que 2 meninas, mais ou menos da minha faixa etária, assim, 9, 10 anos. Dobrei o joelho, eu lembro, irmão, de pouca coisa que eu disse nessa oração. Eu lembro de eu disse assim, Deus, eu te amo tanto. Eu quero ser cheio do Senhor. E na sinceridade das minhas palavras, no queimor que existia no meu coração, no desejo que existia no meu coração de ser cheio de Deus, eu comecei a falar em línguas ali. Rasguei, irmão. Aí eu, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a língua, irmãos, ela vem primeiro aqui e depois é como se eu estivesse falando português. Então, naquele momento, aquela oração, aquilo que eu estava falando, naquele momento eu não entendia. A gente vai ter tempo para falar disso aqui, eu não vou me ater a isso agora, mas em outros momentos o Senhor permitiu que eu entendesse o que estava orando em línguas, mas isso não é uma regra. Fato é que, como o apóstolo Paulo disse, aquele que ora em línguas para a sua própria edificação, e o Senhor sabe o que a alma está ali orando. Então, essa manifestação, esse enchimento, porque cheio de Deus eu já estava, irmão, eu já queria Deus, com 9 anos eu já tinha entendimento que eu era de Deus, que eu fui salvo pelo sacrifício de Jesus e que eu queria viver para Ele. Isso já estava claro para mim, eu já estava cheio. Mas nessa sexta-feira de manhã o Senhor falou assim, vai transbordar. Então isso é o batismo com o Espírito Santo, é esse transbordar do Espírito. Está compreendido isso, irmão? Amém ou não amém? Me diz aí. Pronto, então tendo dito isso aqui, vamos entrar no comentário da lição. A introdução da nossa lição, você pode ir acompanhando aí, os irmãos sabem que eu gosto dessa didática. A gente lê o comentário e a gente vai fazendo esse ping-pong aqui, discutindo a lição. Na introdução da lição, o comentarista diz assim, olha,
Nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sobre a direção do Espírito Santo. Por isso, nessa lição, nós estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja. Finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Logo em seguida, no tópico 1, a gente tem um tema bastante pertinente, que é o seguinte: o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Achei pertinente demais isso. Porque muita gente hoje, irmão, não tem Primeiro, muita gente hoje não tem um conhecimento do que é o batismo com o Espírito Santo, porque a gente tem falado pouco disso. Os irmãos concordam comigo? Sim ou não? A gente fala pouco sobre o batismo com o Espírito Santo, é como se fosse uma coisa que ficou no passado. Então, pouco nós vemos se pregar sobre isso e pouco nós vemos buscarmos isso. Mas nós vamos entender aqui que é para hoje, é para nós e sobretudo para esse tempo. Esse tempo, irmão, mais do que nunca, nós temos a necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo e de viver em avivamento. O comentarista diz sobre o chamado abrangente de Jesus. Chamado para quê? Para receber essa promessa. A primeira condição, e ele estabelece aqui, irmãos, 3 condições, vamos ver as 3 aqui. 3 condições o comentarista da lição estabelece para que nós possamos receber o batismo com o Espírito Santo. A primeira condição que ele aponta aí é: o batismo com o Espírito Santo é passar pela experiência de salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. O comentário diz aqui que a primeira coisa que você precisa ter ou fazer é ser salvo, porque você não tem como ser revestido se você não está vestido. Então você que está me acompanhando pela internet, que ainda não fez uma decisão ao lado de Cristo, que ainda não decidiu entregar a sua vida a Cristo, ou você que está me ouvindo aqui nessa manhã, se você ainda não fez uma aliança com o Senhor, primeiro você precisa dessa vestidura, de entregar-se a Cristo, de nascer de novo, ter essa experiência do novo nascimento, para que então você possa ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, tem casos de gente que no ato de aceitar Jesus, é selado com o Espírito Santo e fala em outras línguas. Já vi casos assim, mas não é uma regra. Como também já vi casos de gente que passou a vida na igreja, irmão, chegou com 50 anos na igreja, não foi batizado com o Espírito Santo. Tem também, mas a promessa é para todos. E aí, uma coisa que, quando eu era adolescente, uma vez comentando na escola bíblica, inclusive, com o meu professor, e o meu professor, ele me deu um exemplo acerca de por que algumas pessoas recebiam, outras não recebiam. Isso ficou gravado no meu coração e eu acho interessante compartilhar com vocês nessa manhã. Porque, vou tomar de novo o texto de Lucas, que nós lemos agora há pouco, de Lucas 24. 24? 29? 24. Até deixa anotado aqui. Quando o Senhor Jesus, ele diz para os discípulos, diz para os profetas ali, que caminhavam com ele, os apóstolos, né? Que ficassem em Jerusalém para que fossem revestidos, foi para que eles desenvolvessem uma missão. Eles tinham uma missão para fazer e eles precisavam desse revestimento para estarem aptos para fazer a missão. Está compreendido isso? Está claro? Ok. Eles não saíram de Jerusalém para desenvolver a missão até que eles foram de fato revestidos. Agora, irmão, você que está aqui hoje, no tempo 2023 a gente está sentado aqui me ouvindo. Você está orando pelo batismo com o Espírito Santo. Você quer ser batizado com o Espírito Santo. E não recebeu o batismo com o Espírito Santo ainda. Eu quero lhe perguntar assim: você quer o batismo com o Espírito Santo para quê? Porque se o batismo com o Espírito Santo é um revestimento para você estar capacitado espiritualmente, sobrenaturalmente, para desenvolver uma missão, se você tem no seu coração o intuito de aceitar Cristo, ficar aí no seu banco, esperando Jesus voltar para o céu e não fazer nada, você quer o batismo com o Espírito Santo para quê mesmo? Para tu pendurar no pescoço e se vangloriar disso, porque você é batizado com o Espírito Santo? Faz sentido o que eu estou falando aqui? Amém ou não amém? Irmão, se você está orando com batismo para ser batizado com o Espírito Santo e ainda não foi, eu quero fazer um convite a você nessa manhã. Comece a se questionar o porquê você quer esse batismo.
busque no seu coração a clareza. Por que você quer ser batizado com o Espírito Santo? Para ensinar, para evangelizar, para profetizar, para ser usado no dom de cura. Para que você quer esse batismo? Diga, Senhor, eu quero que o Senhor me revista dessa autoridade do alto, desse poder, para que eu faça aquilo que o Senhor tem compelido ao meu coração fazer. Faz o teste, irmão. E depois tu me conta como foi o teu batismo, porque para mim já é certo. Por que para mim é certo? Porque é a palavra de Deus, e ela não volta vazia. Olha, irmão, eu duvido até do que eu falo, mas do que a palavra de Deus diz, eu não duvido não. Se o batismo com o Espírito Santo é para você ser revestido, para você cumprir o id do mestre, querido, e você ter no seu coração esse desejo, e é isso que tem te imbuído a buscar esse batismo, só espera. O pastor Disney aqui quer falar. O Espírito Santo deve se eximir de, por exemplo, de orar para a libertação de um endemoniado, sob o risco de correr dano, né, de sofrer dano. A pessoa, quando vai impostar a mão, quando vai orar por uma pessoa que está possessa, precisa desse revestimento para que tenha uma proteção e segurança maior. E isso que o pastor Disney está falando aqui, irmãos, é só um dos muitos momentos que nós precisamos ter esse revestimento do alto. Eu não estou dizendo para você que você não ser batizado no Espírito Santo te impede de fazer alguma coisa, eu não estou te dizendo isso. O que eu estou te dizendo é que revestido com o poder do Espírito Santo, você vai estar apto, é como se fosse uma destreza para determinadas coisas que você vai fazer no reino de Deus. Tá? Então, primeiro argumento, a primeira coisa, a primeira condição que o comentarista diz aqui é que você precisa ser salvo. Uma irmã, como estava pregando um dia de quinta-feira de tarde, que era o culto da brecha, e ela aí começou a falar. Quem já foi batizado com o Espírito Santo? E eu pedia, aí ela parou e fez assim. E para que é que vocês querem? Eu comecei a pensar. Eu digo, eu nunca parei para pensar isso. Aí, pronto, fui para casa. Quando foi, no outro dia, de noite, ela estava pregando, e aí, no meu coração, era aquela coisa, eu queria falar de Jesus, mas eu não sabia como era que eu chegava. Aí, quando ela falou, quem quer ser batizado tem que orar. Aí eu disse, eu não quero mais não, eu não quero mais. Quando eu acabei de falar, não quero mais, eu já estava falando em línguas. E já estava falando em línguas, e cheguei em casa e digo, Senhor, eu quero ter certeza que eu fui batizado. O quarto parecendo que estava uma quintura, eu abri a janela e eu falava em línguas. E fui mais várias amigas minhas falar de Jesus, evangelizar no hospital e também trabalhar em intercessão. Eu digo, é como você disse, tem que saber para que a gente quer. É porque junto, irmão, com o batismo com o Espírito Santo vem uma intrepidez, vem uma ousadia do alto. Que a gente sabe, essa convicção que vem do alto, que o batismo do Espírito Santo garante a nós. Porque às vezes a nossa mente humana às vezes duvida, mas aí esse batismo no Espírito Santo dá para nós uma consciência que agora é espiritual. É uma ousadia, irmão, que você fala assim, olha, se Deus mandou, eu vou passar por cima aqui, mas eu vou passar aqui, não tratou, que não vai ficar nada. Né? Com todas as ressalvas possíveis aqui, irmãos. Mas olha, isso que a irmã falou é verdade. Tem que ter um porquê, um motivo para você fazer. A segunda condição... Minha irmã, eu não consigo imaginar uma situação que alguém seja batizado sem querer. Sem buscar, na verdade. Sem buscar, não existe, não tem como. Por quê? Porque é algo que é dado a quem é pedido. É um desejo. Então, se você não tem, se você não busca, não vai. Com toda certeza. Eu não tenho, isso aí eu não tenho, tem coisa que a gente não tem, pastor, a gente quer falar ali, mas tem coisa que não deixa margem para a gente nem questionar. Ficai em Jerusalém, porque
porque do alto vem poder. Ou seja, Quem ficou, quem ficou é porque queria. queria. Então, não existe um batismo se você não quer. Como o batismo nas águas, ninguém vai pegar você e jogar dentro do tanque para lhe batizar à força, não. Você tem que querer, é uma coisa que surge do seu desejo e o Espírito Santo sela isso. Com vontade, com o mesmo propósito. Concordando, com vontade de estar naquele lugar. Com vontade de estar Ninguém ali. foi lá sem vontade de ir. O versículo 1, ele chama Já a atenção denuncia. muito em cima disso. Concordemente no mesmo lugar. Todos estavam ali com vontade no mesmo De ser, lugar. né? E ali você está naquele momento, na minha cabeça estou pensando, você Sim. está em um momento de louvor, de adoração, de desejo de sentir a presença do Senhor. Sim. Prossiga. É isso que eu quero separar. E na questão de você falar em línguas, ou já ser batizado, e você sentir uma profunda tristeza quando você fala em línguas. Agora eu faço uma pergunta. São várias questões, né? Como um crente não ter o desejo de ser batizado no Espírito Santo? Não é nenhum desejo, não é nenhum querer. Não, é uma outra pergunta que eu estou fazendo dentro desse contexto. Porque quem aceita Jesus como Salvador e não tem o desejo do batismo, tem que rever. Tem que ver. Agora o que a irmã está apontando aqui, eu acho que é pano para manga e é muita manga. Agora quem vai chupar essa manga, irmão, veja bem. Porque, ó, quando a gente... Vou tentar resumir aqui, ver se a irmã me entende. Se a irmã não entende, a gente senta em outro momento, a gente vai... Porque a gente tem um tempo aqui e tem muita coisa, irmão. Tem muita coisa para falar com vocês aqui hoje de manhã. Deus me ajude. Pastor Manassés, inclusive, controla o horário para mim. Pelo amor de Deus, me ajuda. Mas olha, se você está aqui no momento de louvor, você já está com o seu coração quebrantado, o seu coração contrito à vontade de Deus, você já tem a convicção da sua salvação, você anseia por mais de Deus, o Espírito Santo pode ir te enchendo dessa forma até que você seja transbordado, mas existe um desejo por aquilo que é espiritual. O que eu disse que muitas vezes pode ser espírito de engano é uma pessoa que nunca teve o desejo, não é salva, ou frequenta o culto, mas não tem uma aliança verdadeira com Cristo. É impossível ela chegar aqui e falar em línguas e ser de Deus. Porque ela não está nem vestida, quanto mais revestida. Certo? Então, é apenas uma das facetas. Então, alguém que não tem uma aliança com Cristo, que não foi verdadeiramente convertido, não tem como receber esse revestimento. Tá? É da carne. É o que ela fala assim, é meninice, é coisa de menino, é emocionalismo, ou muitas vezes até um espírito de engano mesmo. Porque, irmão, tem coisa que é espírito de engano, tem coisa que é Satanás agindo mesmo, mas tem coisa que é coisa de menino. É emocional, e a gente tem que ter esse discernimento da parte do Espírito. Olha a necessidade do batismo com o Espírito Santo, para discernir os espíritos, irmão. Para a gente entender que tem coisa que o irmão faz ali, que é coisa de menino, é imaturidade de fé a gente chegar e orientar e não ferir, mas orientar para que aquele menino, ele cresça e amadureça, espiritualmente falando. Porque às vezes tem gente que desce a correr e às vezes aquele menino aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã que teve uma atitude de menino naquele momento, poderia ter uma atitude madura espiritualmente num outro, mas porque apanhou, que foi mal admoestado, que foi rude, você acabou sendo uma pedra de tropeço na vida desse irmão. Tá? Deixa eu correr, porque eu falei só da primeira condição. Vamos falar da segunda condição. É obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Pois o nosso arrependimento e fé devem apresentar necessariamente frutos dignos. Não tem como, eu já aceitei a Cristo e sou desobediente a Deus. Isso não faz sentido. Quero receber o batismo com o Espírito Santo, mas vivo com minha vida toda errada. Não faz sentido. A obediência, a perseverança na obediência é um requisito para você ser batizado no Espírito Santo e ter esse avivamento. Mesmo que não seja necessariamente falando aqui sobre o batismo no Espírito Santo, para você ter uma vida de avivamento, você necessariamente tem que caminhar pelo caminho tanto do arrependimento quanto da retidão. Porque, como eu disse no início da aula aqui, o falar em línguas é apenas uma das formas ou das demonstrações de avivamento. E o tema da lição não é só sobre batismo com o Espírito Santo, é sobre avivamento.
Tá? Então, a gente ter essa segunda condição é importante, que é viver em obediência. 1 João 5, do versículo 2 ao versículo 4, a gente tem uma referência muito boa aí. O próprio Jesus diz assim, olha, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Se nós amamos ao Senhor, guardar os mandamentos aqui é obedecer os mandamentos. E a terceira condição é santificar-se. Que, como diz lá o livro de Hebreus, sem seguir a paz com todos e a santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém, irmão. Se você não for santo, você não vai ver o Senhor. E se você não for santo, você também não recebe batismo no Espírito Santo. Se você não for santo, você não vive avivamento. Há uma pergunta que eu tenho para fazer para os irmãos. Você ser santo é você ser perfeito? Não é. Olha, eu trouxe aqui umas coisas para mostrar para os irmãos. Foi as minhas leituras dessa última semana. Esses últimos 15 dias aí, mais ou menos. E assuntos que são pertinentes à nossa aula. E aí tem um livro, irmão, que o nome é... Está todo marcadinho aqui, os irmãos estão vendo, né? Do tanto de coisa que esse livro me ensinou falando sobre santidade. E a gente está falando aqui que um dos requisitos para ser batizado com o Espírito Santo é santidade. A gente precisa rever porque tem muita brecha na nossa santidade. E aí o livro, o tema é justamente esse, brecha em nossa santidade. O que é que a gente tem feito que tem aberto brecha na nossa santidade? O que é que a gente tem feito ou o que a gente tem deixado de fazer, pastor, que tem sido um entrave para que nós tenhamos uma vida avivada? E uma das coisas que esse livro me ensinou, por exemplo, irmãos, é que eu achava antes que ser santo era ser perfeito. Irmão, perfeito só aquele que é eterno. Nós, na condição de humanos e de réis mortais, ainda podemos ser santos porque é uma promessa daquele que nos chamou. E santidade tem a ver com a busca contínua daquilo que eu fui chamado para fazer. Brecha em nossa santidade. O autor é Kevin Jung. Depois que procurar eu passo os dados direitinho. Mas olha, nós que já fomos salvos, que já fomos transformados, que já nascemos, temos uma experiência do novo nascimento, precisamos tapar essas brechas. Tira da sua cabeça que você tem que ser perfeito, mas ponha no lugar disso na sua cabeça que você precisa ser coerente com aquilo que você prega. A santidade, ela não tem a ver com perfeição, ela tem a ver com coerência, com inclinação para aquilo que eu prego. Eu preciso viver aquilo que eu prego e pregar aquilo que eu vivo. Isso é, de certa forma, santidade. A gente tem muitas... Eu estou falando aqui, irmão, eu estou tentando resumir o livro inteiro numa frase. Então, assim, não tem como. Mas, pelo menos, estou dando para os irmãos aqui um norte. Certo? O chamado, resumindo agora esse primeiro tópico da lição, esse chamado de Deus, então, é para todo mundo que já nasceu de novo, que é obediente à palavra e que busca a santificação. O batismo com o Espírito Santo, irmão, uma vida avivada, é sim para você. Amém ou não amém? A promessa, como eu disse agora, é para todos os salvos. Esse é o ponto 2 da lição. Eu preciso correr, porque eu estou vendo que meu horário aqui está apertado. Então, essa promessa é para todo mundo. Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, tanto quanto os Deus, nosso Senhor, chamar, está em Atos 2, 39. Assim o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene dessa promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos, em todas as épocas, culturas e geografias. Irmão, tem um ponto aqui que eu parei, eu vou até virar minha lição aqui para você ver uma coisa. Não sei se você consegue ver daí, está toda arriscada aqui, você consegue ver? Tem uns post-it colados aqui, que isso aqui nada mais é do que, como é que eu posso dizer? Um resumo que eu fui fazer, pastor Disney, da história do avivamento na história da igreja. Porque o comentarista da lição diz e aponta o que o apóstolo Pedro falou, e de fato é verdade, que essa promessa, tanto de avivamento quanto de batismo no Espírito Santo, se atende a todas as gerações, porque é atemporal.
Tem algumas pessoas que a gente vai ver no próximo ponto ali que são cessacionistas. Eles dizem que esse movimento espiritual, esse batismo no Espírito Santo, esse mover sobrenatural não se aplica a nós. Eles dizem que essa profecia de Joel se encerrou em Atos 2. Mas não, vamos ver? Eu gosto de agitar aí. Vamos conferir. A gente vai ler Atos no capítulo 2, deixa eu abrir aqui. Atos no capítulo 2. O versículo 39. Diz assim: porque a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos que estão longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Isso aqui está me dizendo que enquanto Deus estiver chamando, essa promessa ela continua de pé. Enquanto Deus estiver salvando, essa promessa ela continua de pé. Porque senão o texto teria dito assim, ó, essa promessa é para esses que estão aqui e amém. Mas não. Chegou até nós porque o Senhor tinha o intuito que chegasse até nós. E até que Ele volte, irmão, isso aqui vai ser real para nós. Se o Senhor não vier nessa geração e vier na próxima, isso aqui vai ser para a próxima geração, porque até que o Senhor volte. Porque enquanto o Senhor estiver salvando, essa promessa se estende. Certo? Então, quando eu fui, irmãos, dar uma recapitulada assim, na história da igreja, e eu nem fui muito longe, eu vou falar só do século XX para cá. Nós tivemos histórias, pastor, de avivamentos que a gente lê e a gente não crê. Fala, meu Deus, isso aqui aconteceu. Meu Deus, de verdade aconteceu isso? A gente fica embasbacado porque é coisa tão sobrenatural que a gente acha que a gente não vai viver. E os outros dois livros que eu trouxe aqui, é um livreto, na verdade, que é esse aqui, O Avivamento no País de Gales. E que a gente tem aqui um relato breve do que aconteceu no País de Gales, quando alguns jovens, irmãos, começaram a se colocar na brecha. Quando esses jovens começaram a buscar o Senhor e viver avivamento, o Espírito Santo começou a derramar uma graça tão grande naquela cidade, que em poucos meses, mais de 100 mil pessoas se entregaram a Cristo. É um caso, irmão, de avivamento que a gente vê, onde a igreja venceu a sociedade. Em que sentido? Porque o avivamento foi tão grande no País de Gales, irmãos, que as pessoas que viveram relatam que cinemas foram fechados, bares foram fechados, teatros foram fechados, porque para o povo era muito mais interessante estar ouvindo a palavra de Deus do que estar sendo entretenido. Você consegue imaginar uma cidade como Feira de Santana, onde se fecham os cinemas da cidade e a gente para de ter bar em toda esquina, porque as pessoas preferem vir ouvir a palavra de Deus, se derramar diante de Deus, do que buscar entretenimento, irmão? A igreja precisa viver isso para que a gente consiga ver isso na sociedade. Olha, uma das características que houve no País de Gales é que a igreja, ela impactou tanto a sociedade que começou a haver uma movimentação social de pessoas que eram ajudadas nas suas necessidades. O País de Gales, nesse período, a matriz energética deles era de carvão, então muitos dos cristãos eram carvoeiros. E a gente tem relato aqui no livro, por exemplo, que aqueles homens brutos da cavalaria que maltratavam os cavalos, que maltratavam uns aos outros, o avivamento naquela cidade foi tão grande, as pessoas elas se voltaram tanto para Deus, que os cavalos tiveram que ser readestrados, porque eles não conseguiam mais ofender e maltratar os cavalos. Porque quando nós estamos na direção do Espírito Santo, quando nós estamos vivendo o verdadeiro avivamento, a maneira como a gente fala muda, a maneira como a gente se porta no trabalho muda, a maneira como a gente exerce o nosso trabalho muda, a maneira como a gente caminha no meio da sociedade muda, as nossas opiniões mudam por causa da ação do Espírito sobre nós. Nós precisamos, irmãos, aprender e buscar esse avivamento, porque só assim nós temos a capacidade de viver isso nos nossos dias. Irmãos, eu creio num grande avivamento ainda nos nossos dias. Eu creio porque é promessa do Senhor. E conforme a gente acompanha e a gente percebe a aproximação da volta de Cristo, mais necessária e urgente se torna a busca de viver em avivamento e em santidade. Deus tem algo reservado para nós ainda nesse tempo. Você que está me ouvindo em casa, jovens, adolescentes,
Busquem o Senhor. O avivamento no país de Gales começou com um irmão de 26 anos. Que começou a buscar Deus, começou a se voltar para Deus, queria Deus, ia toda reunião de oração ele estava lá, todo culto de oração ele estava lá. A chama que o Espírito Santo acendeu no coração dele, esse avivamento, começou a se espalhar pela cidade, porque só ele já não conseguia conter mais. Aí, a gente está falando aqui do país de Gales, Inglaterra, aquela região ali. O que Deus estava fazendo lá, irmão Erickson, foi tão grande que chegou nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos, tinha um irmão também orando por avivamento nos Estados Unidos. E esse irmão começou a orar, começou a buscar Deus e começou para a reunião de oração, chegava na igreja às 7 da noite, saía 2 da manhã, porque ele queria Deus, ele queria ser cheio de Deus, ele chorava pelos pecados dele, chorava pelos pecados que a cidade cometia. Sabe o que aconteceu? Veio um avivamento sobre aquela cidade e a gente ouviu falar, e a gente conhece hoje o avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa, irmão, foi um marco no pentecostalismo no século XX, no início do século XX, 1904. E por causa do que aconteceu na Rua Azusa, você que está sentado aqui hoje, que está me ouvindo, e você que está me ouvindo pela internet aqui no Brasil, é que nós podemos conhecer o Evangelho. Sabe por quê? Porque Gunnar Wingre, que estava lá no avivamento da Rua Azusa, teve um direcionamento de Deus, teve uma visão de Deus. Olha o Espírito Santo agindo na vida do povo, olha a necessidade do batismo com o Espírito Santo, que falou assim, ó, Belém do Pará, no Brasil. Onde é isso? Vou procurar no mapa, achou Belém do Pará e veio desembocar aqui, no Belém do Pará, trazendo o Evangelho para o Brasil, e a mensagem do pentecostalismo. E a irmã Celina Albuquerque, se eu não estiver enganado, irmãos que são melhor de história, foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil lá, em Belém do Pará. Irmãos, vocês estão entendendo o que é que um avivamento faz? E olha, não foi só o Brasil que foi alcançado pelo avivamento da Rua Azusa, não. Porque vários países do mundo receberam missionários que foram comissionados e foram revestidos do Espírito Santo na Rua Azusa, foram revestidos da autoridade da parte do Senhor para rodar o mundo e fazer o mundo inflamar com a chama do pentecostalismo. Tem tocha para ser acesa aqui, irmão? Porque eu creio que tem gente aqui que o Senhor quer inflamar. Você que está me ouvindo em casa aí, o Senhor mesmo que você está falando. Deus está falando com você. Você está sentindo desejo no seu coração, mas você se sente acanhado, você tem vergonha, meu Deus, o que? O Senhor quer te encher. O Senhor vai fazer você transbordar. E você que está aqui também. O que aconteceu, irmãos, na Rua Azusa foi tão forte, o mover do Espírito Santo foi tão forte, que os repórteres iam para lá fazer matéria, não aguentava a presença, caiu no chão. Eu vou lá ver o que está acontecendo nessa Rua Azusa. Chega lá, a palavra era tão impactante que se convertia. Aí o povo começou nos jornais querer zombar, querer escrever língua estranha no jornal lá, como o povo estava falando. E aí os curiosos iam ver o que estava acontecendo, chegava lá, pá, impactado com a glória de Deus, e aceitava Jesus, e chorava, e se arrependia, e a gente era curada. Irmãos, assim como aconteceu no país de Gales, porque assim, no país de Gales a gente teve um avivamento que foi, como eu disse, social, e quebrantamento e tal. No avivamento que a gente acompanha na Rua Azusa, a gente tem a evidência das línguas. Na Rua Azusa, as pessoas começaram a falar em outras línguas. Glossolalia aqui. E eu vou rapidinho falar disso aqui, porque é uma polêmica muito grande que tem em torno desse texto de Atos 2 e sobre o falar em línguas. Porque algumas visões teológicas dizem o seguinte: em Atos 2, o que aqueles irmãos galileus estavam falando eram línguas humanas, porque Jerusalém estava cheio de gente de todo canto. E eles começaram a falar em outras línguas, e as pessoas falavam assim, olha, eu estou ouvindo, não são varões galileus, porque eu estou ouvindo na minha língua. Né? Então, eles falavam ali, e quem era estrangeiro entendia, e foram evangelizados e viram a glória de Deus. E aí muita gente fala que assim, o que aconteceu em Atos 2 não foram línguas como a gente ouve aqui, por exemplo, às vezes no culto. E aí dizem assim, não, isso aí é coisa da carne, isso aí é coisa do homem, isso aí não é Espírito Santo não. Mas bora para o texto para a gente ver uma coisa? No texto que nós lemos em classe, vamos interpretar aqui. E
foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, certo? Deixa eu correr os versículos aqui. Aqui, versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, e a Judéia, e aí vai falando as nações aqui. Mas, versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que isto quer dizer? Veja bem, e outros zombando diziam: estão cheios de mosto, estão bêbados. Vão por parte. Irmãos, se eles estavam parecendo como que estavam bêbados, essa língua que eles estavam falando, por que era tão estranho? Os gatos estão brigando ali. Volta para cá. Olha, se... É os gatos ali. Os irmãos que estão nos acompanhando em casa para entender o que está acontecendo aqui. Entrou na igreja uns gatos ali que estão brigando, mas o diácono já foi cuidar deles. Amém, vamos seguir. Olha só. Muitos acham que em Atos 2, os irmãos que estavam falando línguas humanas. Como se eles fossem cheios e começassem a falar inglês, alemão ou chinês. Certo? Mas, se eles estavam falando línguas humanas, por que então eles estavam parecendo que estavam bêbados? É uma pergunta que eu faço. O fato de eles entenderem na própria língua, esse para mim é um mistério menos difícil de entender. Porque o Espírito Santo pode ter ministrado o coração de cada um e cada um tem entendido na sua própria língua, mas não necessariamente eles estarem falando na sua própria língua. Mas, enfim, tem outro texto que está em Atos 10. Porque aqui algumas pessoas podem se valer disso e falar assim: não, eles não estavam falando uma língua estranha, uma língua dos anjos ou uma língua celestial. Eles estavam falando línguas terrenas. Beleza, vamos dizer que a pessoa use essa defesa aí. Mas tem outro texto que está em Atos 10. Atos capítulo 10, versículo 44. E quando Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito veio sobre todos que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro. Pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode algum homem pedir a água para que não sejam batizados estes que também recebem como nós o Espírito Santo? Olha o que estava acontecendo aqui. Pedro estava na casa de Cornélio e começou a falar do que estava acontecendo, dessa graça que estavam recebendo, do que havia acontecido em Pentecostes. Porque isso que aconteceu aqui, a gente parece que foi num curto espaço de tempo, mas entre o que aconteceu em Pentecostes e esse texto que nós estamos lendo aqui em Atos 10, passaram-se 10 anos. Então, em Atos 10 aqui passaram-se 10 anos de Pentecostes. Pedro estava pregando o evangelho para eles. Tinha gente ali que não era circuncidado, não tinha se convertido ainda, e eles acreditavam que essas pessoas não poderiam receber o Espírito Santo. Mas lembra que nós lemos que essa promessa se estende a todos aqueles que crerem, aqueles a quem o Senhor ia salvando? Lembra que nós lemos isso agora há pouco? Ah, pois. Como diz aqui na Bahia, ah, pois. Está Pedro pregando, falando da palavra, eles começaram a se encher desse desejo, enquanto Pedro ainda falava, não esperou nem Pedro terminar, eles foram tão cheios que começaram a falar em línguas. Aí a língua que esse povo está falando aqui na casa de Cornélio é língua de outra nação? É uma língua terrena? Não, irmão. Até porque não tinha necessidade, porque todo mundo ali falava a mesma língua.
Pedro não está pregando para uma multidão, igual foi em Pentecostes, não. Pedro estava falando na casa de Cornélio, ele estava Pedro, algumas pessoas que vieram com ele, Cornélio e alguns criados. Creram na palavra, receberam a palavra, desejaram esse Espírito Santo e foram achados por ele. Porque o falar em línguas, você pode sim falar uma língua que a gente chama de glossolalia, que é uma língua que ela é inteligível, né? Humanamente falando, mas esse caso de irmãos que recebem da parte do Espírito Santo uma autonomia de outra língua, a pessoa fica bilíngue, irmão. Porque quando o Senhor toma ela está falando aqui de um irmão que, quando foi batizado com o Espírito Santo, começou a falar inglês. Eu ouvi um caso uma vez de um padre que foi evangelizado porque uma irmã na casa dela, que era próxima onde ele morava, e o Espírito Santo tomava ela em línguas e ela não sabia, mas o Espírito Santo tomava ela e ela falava em latim, e ele entendia, e foi evangelizado assim. Então, esse é um dos muitos milagres que o Espírito Santo pode operar nas nossas vidas, tá? Então, irmãos, eu preciso correr, mas eu vou só contar mais um caso de avivamento na história da igreja. Porque, como eu falei de Gales, eu falei do avivamento da Rua Azusa, e o avivamento da Rua Azusa teve um impacto social tão grande que tem pessoas que fazem tese de mestrado, de doutorado na área de sociologia em outras áreas e tomam a Rua Azusa como exemplo. Porque nesse período de 1904, 1905, que foi quando isso estava acontecendo nos Estados Unidos, não sei se você já ouviu falar, mas estava tendo apartheid. Brancos não se misturavam com pretos. Brancos e pretos eram distintos socialmente. Mas na igreja não tem isso aqui, não. Na igreja de Deus não tem isso aqui de um ser melhor do que o outro, de você ser branco e você ser preto, é que você não congrega. Foi um escândalo social, irmão, quando começou a rodar uma foto na sociedade que tinha brancos e pretos chorando, derramando-se diante do Senhor, gente sendo batizada com o Espírito Santo, falando em línguas. E o povo se escandalizava, primeiro, pela manifestação do Espírito Santo, e segundo, como assim preto e branco no mesmo lugar? Sentando um do lado do outro, isso não pode não. Ah, meu filho, na igreja de Deus pode, porque o Senhor veio unir todos os povos em uma só família, através do sacrifício de Jesus. Amém ou não amém? Quando a gente fala da Rua Azusa, ainda foi um movimento que foi muito grande entre os negros e entre as sociedades, a classe social mais baixa. Mas a gente tem um outro momento de avivamento na história da igreja, já pertinho de nós aqui, década de 60, década de 70, teve um movimento chamado de movimento carismático. Porque enquanto os avivamentos que eu citei anteriormente, como o avivamento no país de Gales e o avivamento da Rua Azusa, a gente está falando de pessoas que se converteram, de pessoas que foram alcançadas pelo evangelho nesse período. E quando a gente fala sobre esse avivamento aqui dos carismáticos, a gente está falando de igrejas que eram tradicionais, igrejas que não acreditavam no batismo no Espírito Santo, igrejas que não buscavam os dons espirituais e foram impactadas por ações espirituais, por manifestação do Espírito Santo e se tornaram igrejas avivalistas e pentecostais. Tem um caso, irmão, eu vou contar isso aqui rapidinho porque eu já vou encerrar, porque daqui para frente é um tapa. Que hora é essa, pastor? Eu tenho 5 minutos, é? Vala-me Deus. Olha só. A igreja menonita, eles tiveram na década de 70, eu acho, uma situação muito incrível. São tradicionais, né? A igreja tradicional. E nos outros avivamentos que eu falei, não apenas neles, mas em outros ao longo da história da igreja, igrejas tradicionais que se depararam com movimentos espirituais e que foram tocadas pelo Espírito Santo, o que costumava acontecer era uma rachadura na igreja. Pasmem com isso. Irmãos tradicionais que não acreditavam, não aceitavam o agir do Espírito Santo, o batismo, falar em línguas e afins. Quando algum irmão era batizado no Espírito Santo, às vezes era convidado a se retirar da igreja, porque eles diziam, isso é da carne,
isso não é de Deus. E aí, nesse momento aqui, carismático, a igreja menonita passou por uma situação dessa. Teve um evento de virada de ano, levar, irmão, um monte de jovem adolescente para um retiro. E aí, pastor, olha que coisa interessante, esses adolescentes chegaram lá e começaram a orar. E o mais interessante é que diz que não foram mandados, não. Sentiram de Deus lá por algum motivo de orar pelos pais dos adolescentes que não eram convertidos. Os adolescentes começaram a orar e começaram a buscar o Senhor. E aí, até então, estava tudo bem. Os líderes, os professores, os pastores lá ficaram de boa. Até que um daqueles adolescentes soltou uma bradada de língua estranha lá, irmão. E aí todo mundo quer isso, e o menino começou a falar em línguas. E começou a estender as mãos sobre os outros adolescentes começaram a falar em língua, e daqui a pouco foi língua estranha repartida para tudo quanto foi canto. Aí os pastores e os professores, irmão, ele falou, sabe o quê? Vamos expulsar o demônio. Juntou, irmão, porque eu estava lendo a história sem acreditar. Parece piada, mas não é não. Juntou todo mundo para expulsar o demônio. E com aquele povo começava a orar, expulsar o demônio, mais língua e mais adolescentes eram batizados com o Espírito Santo. Só que eles foram muito equilibrados. Eu gostei muito de descobrir isso nessa história. Eles foram tão equilibrados que ao invés de repreender ou dividir a igreja, sabe o que eles fizeram? Bora estudar. Bora pegar o parâmetro. Qual é o nosso parâmetro, irmão? A Bíblia. E aí, irmão, eles começaram a estudar a Bíblia, começaram a orar acerca disso. Irmão, daí a pouco foi o pastor batizado com o Espírito Santo. E o povo na igreja começou a ser batizado com o Espírito Santo. E esse avivamento... Tem algumas coisas no movimento carismático que eu não concordo, mas eu não vou entrar nisso aqui porque não é assunto para lição. Mas, só um adendo, eles acreditam, por exemplo, que você é batizado no Espírito Santo quando você se converte. Eu não acredito assim pelos motivos que eu já falei aqui, tá? Mas eu não estou dizendo aqui que todos os movimentos que acontecem, eles são isentos de erros. Todas as igrejas, irmão, em todas as fases, nós vamos encontrar erros na história, mas aquilo que é produtivo, aquilo que é edificante, a gente precisa trazer para nós. E o ponto 3 da lição aqui fala sobre os cessacionistas. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque para nós aqui já está que esse agir do Espírito Santo e esse chamamento, esse convite que é feito a nós, é para todas as épocas. Então eu não vou nem entrar nessa parte aqui, tá bom? Mas o fato é que muita gente que não acreditava e, enfim, quando teve uma experiência sobrenatural com o Senhor, com o Espírito Santo, passaram simplesmente a crer na ação do Espírito Santo também nestes dias. O dinamismo da igreja apostólica, a gente pode fazer um paralelo inclusive com o que eu acabei de citar aqui, porque a parte 2 da lição vai falar sobre como essa igreja avivada, essa igreja apostólica avivada, ela estava revestida de autoridade para evangelizar naquele tempo, para falar de Jesus naquele tempo e para enfrentar as dificuldades que a igreja tinha naquele período. Irmão, ainda hoje, os avivamentos servem para isso. O avivamento ele serve para capacitar a igreja para os desafios inerentes a cada tempo. Nós precisamos estudar, irmãos, inclusive a história da igreja, porque quando a gente estuda a história da igreja, a gente se resguarda de muita heresia que está sendo pregada hoje. A gente se resguarda de coisa que já foi batida, debatida, contestada, refutada na história da igreja, e que hoje, às vezes, as pessoas ainda, elas se perdem ou ficam embaraçadas de coisas que a igreja, ao longo da sua história, já refutou, já questionou, tá? Então não cabe mais hoje. A igreja de Atos 2, essa primeira igreja, essa igreja apostólica, ela estava revestida com essa autoridade, e por isso conseguia mesmo diante da perseguição crescer. E aí eu pergunto para os dias de hoje, se nós como igreja avivada e revestida de autoridade, que é a perseguição que pode nos parar? Nenhuma. A igreja de Pentecoste continua com essa mesma característica, né? Os discípulos de Cristo, depois da chegada de Pentecoste, a igreja é inaugurada, a igreja vem rompendo aí há 2000 anos, transportando barreiras a partir da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, através de nós e em nós e por nós. Amém? Amém ou não amém? E por fim, irmãos, o ministério ungido é para os dias atuais. Eu falei no início aqui sobre o batismo com o Espírito Santo e como ele nos reveste para desenvolvermos a atividade,
a qual o Senhor nos chamou para fazer. E aí eu quero encerrar, na verdade, deixando essa pergunta para você. Se o batismo no Espírito Santo é um revestimento para desenvolver uma obra, qual é a obra que tem queimado no teu coração que necessita dessa capacidade do Espírito Santo? Para você que é batizado no Espírito Santo e que de repente está vivendo um período na sua vida de marasmo, de comodismo, de frieza, de mornidão espiritual, eu quero convidar você a sair desse lugar de letargia, esse lugar de conforto, esse lugar de proteção que você está aí, para você orar, para você buscar, para você ser cheio e ser reavivado na presença do Senhor. Diante de tudo que nós lemos nessa lição aqui nessa manhã, alguns pontos, irmãos, eles se fazem presente em todos os momentos que nós vimos avivamento. Que pontos são esses? A volta da igreja para Deus, a busca da igreja, do povo de Deus pela face do Senhor, o arrependimento. Irmão, arrependimento é o caminho para o avivamento. Se você que está me ouvindo nessa manhã quer ser um crente avivado, irmão, comece a olhar para a sua vida e comece a tirar da tua vida aquilo que não agrada a Deus, porque isso é santidade. Comece a olhar para a sua vida e ver o que é que você tem feito ou o que você tem deixado de fazer que tem te impedido, irmão, de estar mais próximo do Espírito Santo. Comece a orar e buscar, desejar no seu coração ser revestido por esse Espírito Santo, que tão certo, irmão, quanto a luz do sol vai brilhar amanhã, eu tenho convicção de que você vai ser cheio, avivado e reavivado pelo Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu queria muito, pastor Manassés, que nós terminássemos, eu vou deixar essa obrigação para o Senhor, a aula dessa manhã em oração. Que nós possamos fazer um clamor nessa manhã, irmãos, para que o Espírito Santo se sinta à vontade para atuar em nosso meio novamente. Amém?